O meu nome é Andreia Salgueiro, uma velha de livros e de histórias. Hoje é sexta-feira e há cesta de livros para partilhar. O primeiro livro é uma edição francesa da Motus, com texto de Michael El-Fati, ilustração do Pierre Prat, já conhecido no mercado português, e o título, vou arriscar dizê-lo, Quelques battements d'ailes. E é a história de tempo, de como o tempo vai flutuando à nossa volta. A partir sempre do ponto de vista desta montanha, desde os primórdios até a atualidade, possivelmente, ou pelo menos muito próximo da atualidade. Um texto muito poético, já desvendado pelo título, que é quase como um bater de asas ou um esvoaçar no céu, algo assim mesmo muito, muito poético. E não é no imediato que percebemos que o narrador não é o humano, não é uma criança, não é um adulto, nem sequer é um elemento mais linear como a árvore, não, é mesmo este monte que em 2/3 da história ocupa sempre aqui o plano central, para nos dar realmente essa imensidão. E cá está o tempo primitivo, aqui com a representação do homem, dos animais, e aquilo que vai passando como um sopro. É mesmo visualmente muito atraente, e para quem lê francês, neste caso, porque eu acho que a tradução perde-se ligeiramente o significado de algumas palavras, de algum vocabulário, é intensamente poético. Há também aqui alguns planos despojados de texto verbal, ficamos apenas com uma narrativa visual, e é aqui que percebemos a correlação depois com o título, com o bater de asas, porque há uma gaivota, parece-me, que nos vai fazendo aqui quase o embrulho temático do tempo. Há também a polaridade entre pequeno e grande. Se no início desta história a montanha era grande, gigante, predominante na paisagem, com o passar do tempo ela vai diminuindo, apequenando-se, até se tornar, quem sabe, um grão de areia na praia, que possa também viajar pelas ondas do mar. Há também aqui algumas frases que merecem destaque. Estou-me a lembrar, por exemplo, aqui de um plano em concreto, este, que aqui já se nota que a montanha desceu ligeiramente, ou encolheu, diminuiu, como queiram, e ela diz que agora está sentada nas nuvens. Não diz que está no voeiro, não diz que está enublado, diz que está sentada nas nuvens. E esta perspectiva muito de um eu narrador é muito interessante para a dinâmica poética desta história. Aqui, com uma técnica de tingimento, parece-me que o Pierre Prat nos devolve, interessante, com algumas colagens, parece-me, com alguma técnica mista, mas sempre com este, aspas, ruído visual dado pelos padrões, pelas texturas que ele vai harmonizando aqui toda esta poética da criação narrativa. Até a capa e a contracapa aqui num prolongamento total, extraordinário, um tamanho também interessante de explorar e de partilhar em nível de leitura. Mas mais até do que ser um texto para partilhar em voz alta, para mediar, eu diria que é um texto e um livro para ler em voz baixinha, para nos aconchegar poeticamente a mente, principalmente a quem está a passar por momentos menos interessantes, ou para quem sente que o peso do tempo começa a transtornar as vivências diárias. Primeira sugestão da cesta de hoje. Aqui um bater asas.
Segunda sugestão, venha fazer pandango com a minha camisola, é o Guarda-Chuva Amarelo, da autoria de Ryo Jae-soo. Na ilustração, este é um livro despojado de texto verbal, temos apenas texto visual com ilustração, mas este é mais do que tudo e acima de tudo é um tratado da escuta, porque não tem texto verbal, tem só o visual, mas depois tem um texto sonoro, porque a acompanhar o livro vem um QR Code com 13 músicas desenvolvidas e com composição de Shin Dong-il, uma música para cada plano desta história, para ser escutada em paralelo, em simultâneo com a leitura. Aliás, aqui não é um acrescento, não é mais uma possibilidade, foi mesmo pensado o livro e feito com estas duas junções, com estas duas artes, a ilustração e a música. E a história, eu estive a ler uma entrevista do ilustrador sobre o tema, o porquê de ter composto e pensado este livro, esta história, e é ir à infância. O percurso é tão simples quanto isto, é o percurso desde casa, da criança, depois das crianças, o caminho que percorrem até chegar à escola. E se, por exemplo, no plano inicial ele acabou por dizer que tinha muito mais elementos, tinha flores, tinha bicicleta, elementos atrativos que até inicialmente para ele faziam muito sentido, a pouco e pouco, à medida que a narrativa se foi construindo, ele foi percebendo que esses elementos não faziam falta alguma, que queria mesmo que o leitor se focasse nos guarda-chuvas, sobretudo no guarda-chuva amarelo e depois em todos os outros guarda-chuvas que se vão juntando ao longo do caminho. E reparem como há aqui uma busca de contraste e por isso se calhar ele também retirou esses elementos iniciais. Portanto, temos aqui uma base, uma matriz bastante neutra, em cinzas, verdes muito opacos e as cores vibrantes dos guarda-chuvas. Aqui um amarelo bem canário, um laranja forte, um verde, um amarelo, que à medida que caminho também vão brincando aqui com as formas circulares. Olhem que bonita este plano, com a fonte, com os guarda-chuvas e depois toda a pedra da calçada também nesta forma circular. É uma obra em aberto, creio que essa era a pretensão dos autores do livro, era deixá-la totalmente em aberto, para que, além desta estrutura narrativa que eles pensaram para a história, lá está, o caminhar das crianças, mas quem sabe vocês possam pensar que sejam adultos a caminho do trabalho. Nada é contrário a essa indicação, a não ser que vocês cheguem aqui ao último plano, portanto vê-se os guarda-chuvas a aproximarem-se do edifício, mas depois há aqui um apontamento final que eu acho que faz as delícias e é esse que acaba por fechar ou trancar a história para remeter mais para a infância, além aqui das pernas e das galochas pequeninas. É este cesto cheio de guarda-chuvas. Agora reparem na pega de alguns guarda-chuvas. Veem como temos ali um ursinho, algumas formas diferentes, muito mais comuns na infância. Este foi um prémio livro do ano pela New York Times em 2002. Não está traduzido em Portugal, à semelhança do anterior também que vos mostrei, também não está traduzido em Portugal. Gostava, mas isto é só uma vontade minha, que ele tivesse assim um formato ainda maior, já que a ideia é sermos engolidos pelo visual e pelo sonoro. Gostava que ele fosse um bocadinho maior e que a questão da centralidade dos elementos em alguns planos
não me perturbasse a leitura, como por exemplo aqui, que eu sinto que o centro da página me está a engolir alguns elementos, ou como aquele que eu vos mostrei aqui circular, que eu gostava que isto fosse ainda mais explícito. Às vezes, trabalhando com os 2/3, estes elementos não são tão engolidos, ou aqui a escada, mas isso são detalhes na estrutura gráfica e narrativa do Guarda-Chuva Amarelo, publicado pela Companhia das Letrinhas, uma editora brasileira. Função narrativa esplêndida, com estas junções, lembrando sempre que este é um tratado, sobretudo um tratado de escuta. Cesta mostrada, aparentemente um pedacinho contada, vamos entrar em Advento e parece-me que algumas das próximas cestas podem vir com os cheiros e com as cores de Natal. Obrigada a todos e a todas.